O vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo como que eu fiz o meu teste Nine Test, ou o teste NHPT, Nine Hole Peg Test. Eu fiz ele todinho de papelão. Para deixar um acabamento aqui mais bonitinho, eu pintei com tinta acrílica mesmo, de interior, com pigmento. Aqui, esses pinos eu usei de móveis velhos que eu tinha, de uma cadeira, armário, mas nada impede vocês comprar também o pino. Esses pinos são bem baratinhos, como eu falei, você consegue até encontrar em móveis velhos em casa mesmo. Eu quis fazer esse teste porque quero ver se eu vou me adaptar com ele, se realmente eu acho ele válido para eu comprar um novo, porque geralmente esses testes de avaliação cognitiva não são tão acessíveis, ele tem um custo, e aí tem que comprar também o teste à parte, então tem todo um custo envolvido. Eu quis fazer ele o mais próximo possível das medidas, então ele está bem calculado, todas as medidas, tanto dos pinos, quanto também aqui da distância para guardar o pino, para pegar o pino. Eu sei que esse teste aqui que eu vou fazer de papelão, ele não vai ser tão durável, mas eu vou fazer de um jeitinho que ele consiga ficar bem resistente e a gente consiga trabalhar bastante com ele. Então, bora lá. Eu vou usar papelão. Eu já fiz aqui duas partes, porque o papelão que eu vou usar, ele é fininho. Ele não é tão grosso e também não tão fino. É de caixa de leite, ó. Esse aqui é a caixa de leite que eu tô usando. Ele é resistente, mas não se compara nem com a madeira, então eu quis deixar ele bem firme, com várias camadas. Então aqui eu vou fazer ele com 3 camadas, e essa aqui vai ser de fundo. Essa aqui eu vou recortar com vocês, que é onde vai estar todas as medidas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as medidas para vocês imprimir, se basear pelas medidas, ou até mesmo pegar com a régua. Você pode ir pegando com a régua e fazendo no pedaço de papelão que você se identificar. Esse aqui já tá com as medidas, eu vou fazer junto com vocês como que eu fiz aqui os recortes. E depois eu vou juntar aqui para ele ficar com uma camadinha bem legal, bem considerável. E depois, por fim, eu vou finalizar ele para ficar com acabamento. Os pinos que eu vou usar é esse aqui, bem de fácil acesso também. Esse aqui era de um móvel, ou eu vou reutilizar ele. Então dá para ver que ele não é novinho, mas também vocês podem comprar. Aqui eu tenho até 2 para mostrar para vocês, um bem pequenininho, ó, e um maior. Esse maior aqui é o que eu vou usar, que ele é de 4 centímetros, então pela espessura aqui do meu papelão, o papelão ele vai ter aqui mais ou menos 1,5 centímetros, 2 no máximo, e eu achei a profundidade bem bacana pra gente trabalhar com esse, que aí a gente vai conseguir pegar, manusear bem aqui com a ponta do dedo, e ele vai ter uma profundidade legal para entrar. Eu tentei fazer ele o mais próximo possível com o teste original, com as medidas certinho de distância entre os pinos, de pino. Então tá um teste bem próximo do original. O diferente mesmo dele vai ser o material que eu vou usar papelão e não vai ser madeira. Mas de medidas ele tá bem próximo do teste original. Então agora eu vou começar a fazer aqui os furos e recortar aqui o fundo com vocês. Para fazer o recorte do fundo, eu vou usar o estilete, mas também você pode usar a tesoura. Eu acho que o estilete é muito mais fácil. Coloquei aqui um papelão embaixo para não danificar a minha mesa. E vou recortar. Já cortei aqui a parte onde a gente vai colocar os pinos. E agora a gente vai fazer aqui a perfuração. Eu só tenho esse perfurador. Se você tiver outro que consiga perfurar alcances maiores, melhor ainda. Mas eu só tenho esse. O restante eu vou fazer com a tesoura mesmo. Esses dois do meio, o meu perfurador ele não alcança. Já tentei de várias formas, ele não alcança. Mas a gente vai fazer com a tesoura e com o próprio pino. Então, eu vou fazer um buraquinho. Essa parte tenta fazer bem direitinho para não ficar feio e também ficar bem direitinho o buraquinho, ó. Fiz um leve buraquinho. Só com a ponta da tesoura, fui girando. Tem que tomar cuidado para não se machucar. Aí, com o próprio pino, eu vou deixar essa parte bem redondinha. Ó, passa. Por que que eu tô passando? Porque se eu colocar pra cima, o acabamento aqui vai ficar feio. Ó, a parte de cima. E esse tá bem bonitinho. Então, eu coloco e depois só tiro aqui esse remendinho aqui que tem, né? Essa sobrinha que ficou. Essa parte aqui não tem problema ela ficar assim feinha, porque vai ficar pra baixo. Mas a parte de cima tem que ficar bem direitinho pro pino encaixar com facilidade. Essa parte aqui não pode ficar presa, não deixar o teste falhar, porque pode falhar o teste se os pinos não tiverem com o mesmo diâmetro. Então, se os buraquinhos tiverem tamanho diferente, o teste não vai ser válido porque não tá padrão. Tem que deixar os buraquinhos aqui bem direitinho.
Agora a gente já tá aqui, já faz todos. Agora a gente vai montar ele. Como eu falei, essa parte de fazer 3 camadas é porque o meu papelão é que eu queria que ele ficasse mais grossinho, para quando a gente for colocar os pinos, o pino não ficar tão raso. O pino ficar razoavelmente preenchido. Então, se eu colocar aqui os 3, a hora que eu coloco o pino, ele fica bem estruturado, não tem perigo de cair aqui durante o teste. A gente tem que conseguir tirar o pino daqui e colocar o pino aqui com facilidade, sem o pino ficar bambo e cair. Então, ó, ele ficou bem bonitinho aqui, certinho. Esse aqui, como eu falei, eu vou fazer só pra fazer um acabamento aqui, pra ficar guardadinho os pinos. Agora, a gente vai juntar bem aqui as plaquinhas. Eu vou deixar essa aqui por último, que eu quero colocar as plaquinhas juntinhas. E eu vou colocar os pinos para ele ficar bem juntinho, não tem perigo de sair. Porque eu vou colocar a cola quente agora. Então, eu já coloquei os pinos. Eu vou colocar a cola quente nesse lado aqui para ficar bem presinho, para não sair da ordem. Ficou pronto, você pode deixar assim no papelão, mas eu acho que eu vou pintar para deixar bem mais atraente, né? Mais bonitinho, visualmente falando. Eu vou acabar pintando com tinta acrílica mesmo, tá? Eu vou pintar com marrom, mas você também pode pintar com outra cor. A cor não tem padrão, tem várias cores, cor de madeira, tem preto, azul, tem várias cores. Como eu falei aqui, eu tô fazendo um teste só pra ver como é que fica. Eu vou pintar pra ficar mais bonitinho. E também, talvez, eu vá fazer um acabamento aqui nessa parte do papelão. Que eu não gosto muito quando aparece assim no papelão. Vou colocar uma folha sulfite aqui. E esse foi o resultado final. Achei que o resultado ficou bem legal. Já fiz o teste aqui de colocar, né, como essa parte estava úmida que a gente pintou. Às vezes ele dá uma encolhida, então eu já coloquei para ele ficar bem frouxinho e deixei secar. Não ficou difícil de colocar, ficou bem fácil. Essa hora a gente não precisa ter força. Essa parte a gente só vai analisar mesmo o tempo aqui, a agilidade e também esse movimento de pinça aqui, a concentração. Aqui eu fiz com um marronzinho para imitar madeira, mas você também pode colocar outra cor, né? Também pode modificar a cor do pino. Se quiser, pode botar o pino de outra cor. Aqui eu vou deixar assim, talvez se eu ver que tá dificultando em alguma parte, eu coloque o pino de outra cor, mas eu acho que a princípio eu vou deixar assim mesmo. Então, eu quis mostrar pra vocês passo a passo como que eu fiz. Esse foi o resultado, usei só papelão. Esses pinos eu já tinha em casa, mas é bem fácil acesso, você consegue comprar também bem baratinho. Até achar em móveis aqui, em cadeira velha, armário velho, tem esses pininhos aqui que engata. Então, é bem fácil de achar esses pininhos, papelão também é bem fácil de achar. Então, esse foi o vídeo de passo a passo, como você vai fazer o seu material, né, o seu instrumento de avaliação. No próximo vídeo eu vou mostrar eu aplicando e como que a gente pode avaliar as habilidades cognitivas.